Em qualquer estilo de desenho, seja ele artístico, traçado totalmente à mão, ou mais técnico, com utilização de réguas e esquadros, existem 4 pontos importantíssimos que eu quero passar para você. São eles: a linha do horizonte. É uma linha imaginária que determina a altura dos olhos do observador. O ponto de fuga é um ponto na linha do horizonte para onde as linhas de fuga irão convergir. Ponto de vista é o ponto em que se encontra o observador, formado por uma linha vertical perpendicular à linha do horizonte. E as linhas de fuga que convergem para o ponto de fuga, criando assim a noção de perspectiva. É importantíssimo saber desenhar em perspectiva, para que aquele elemento, aquela caixinha, aquela casa ou aquela cerca não fiquem parecendo que estão boiando. A perspectiva, ela ajuda a colocar todos os elementos do desenho dentro de uma só realidade, em um plano dentro da cena. Quando você desenha em perspectiva, aquele objeto ele vai estar inserido na imagem, fazendo parte da cena, participando da cena. Essa maneira que eu te mostrei agora é uma forma bem resumida, mas já dá para você entender o conceito dos 4 pontos da perspectiva. Em um desenho artístico feito à mão livre, como esse que estamos fazendo agora, temos muitas possibilidades. Podemos ter vários pontos de vista, vários pontos de fuga. Nós vamos continuar estudando pontos de vista diferentes para aquele texto. De que maneira poderíamos ver aquela cena? De que ângulo poderíamos ver aquela ilustração? Qual é a melhor maneira para que a gente possa descrever aquela cena escrita para o espectador, leitor, a pessoa que vê, enfim? Desenho é isso. Desenho é imaginação. Desenho é criatividade. Vamos imaginar. Vamos continuar. Vamos continuar usando a nossa imaginação. Vamos continuar puxando pelas nossas lembranças, por cenas que a gente já viu. Tá certo? Não se esqueça, sem copiar. É proibido ir no Google pescar imagens, tá bom? E fizemos o nosso primeiro estudo dessa maneira, a gente estando com a nossa visão ligeiramente à esquerda do pescador. As pedras e o peixe 1 em primeiro plano e o peixe 2 em segundo plano, onde estaria roubando as minhocas. Certo, fizemos então a segunda opção, com o pescador diretamente à nossa frente, o peixe número 1 em primeiro plano, puxando a linha, e o peixe número 2 próximo ao pescador do lado direito do papel, do lado direito da divisão que fizemos. Lembram? Pois muito bem. Que tal agora a gente voar um pouco? Que tal a gente levantar um pouquinho o nosso ponto de vista? Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Vamos imaginar que nós estamos vendo o pescador e toda a cena de um ângulo mais acima. Por isso, vamos criar o bloco do pescador neste ponto. O bloco do primeiro peixe neste ponto e o bloco do segundo peixe neste ponto. Correto? Então tudo bem. Vamos fazer o pescador como se estivéssemos vendo ele de cima. Vamos bloqueá-lo. Ótimo. Ótimo. O pé, a margem do rio, o pé do pescador. O tronco onde ele estaria sentado. Ele está com o cotovelo sobre a perna e com a mão ele segura a vara. E aqui então fazemos o bloco da vara. A linha. Aqui vamos construir a pedra. Não vamos esquecer que ela está sendo vista de cima. E aqui vemos o nosso peixe. Ele segura a linha e esta sai
para dentro da água. O segundo peixe, por sua vez, vamos então fazer aqui, completar o barranco do rio, né? Aqui está. Com uma nadadeira, ele pega uma parte da linha. Com a outra nadadeira, ele pega o anzol. Sabe para que existem os blocos? Exatamente para isso que você está vendo aqui, e eu vou te dizer agora. Veja bem como ficou blocado errado. O bloco do peixe e o peixe ficaram à frente do pescador. É claro que em uma interpretação perceberíamos que o pescador veria o peixe. Então vamos blocar o peixe um pouquinho mais para a direita, onde iremos então construí-lo. Uma nadadeira, outra nadadeira, a linha passa pela nadadeira dele, que para nós que serve de mão, enquanto ele segura o anzol para pescar a latinha. Não precisamos fazer as minhoquinhas, nada. Não precisamos caprichar em traços. Por quê? Porque, como eu já disse, neste momento estamos blocando, estamos escolhendo o posicionamento de cada elemento em nosso desenho. Veja bem. Essa é a visão de cima, como se estivéssemos sobre uma árvore lá de cima, olhando o pescador e os peixinhos. Logicamente que na beira do rio tem ramos, tem folhas, certo? Nós faremos isso apenas para representar. A linha afunda para dentro da água e sai em outro momento. Novamente ela afunda para dentro da água, saindo um pouco mais à frente até chegar às mãos do peixinho que tenta roubar a minhoca. As ondas da água, certo? E o chão onde o pescador estaria sentado ao tronco. Alguns ramos, algumas pedras, algumas coisas, entendeu? São apenas blocos no momento. Veja bem. Estamos, neste momento, vendo a cena de cima. Talvez, quando lemos o texto, não tenha sido essa a cena que veio à nossa mente. Mas nada nos impede de estudar, de conhecer a cena, de sentir a cena de diversos ângulos. E aqui temos, então, a terceira cena que imaginamos. Existe ainda uma outra cena que podemos imaginar. Temos aqui o primeiro desenho, o segundo desenho e um terceiro desenho. Todos feitos em bloco para que a gente pudesse escolher ao final aquele que melhor conta a história do texto de maneira gráfica. Mas existe uma outra forma, um outro ângulo que a gente pode estudar. Vamos então fazê-lo. Vamos então imaginar uma cena ao contrário, onde o pescador ficará em primeiro plano e os peixes em segundo. Para isso, vamos fazer o bloco do pescador neste quadrado, nesta parte do papel. Traçamos mais ou menos o contorno do pescador sobre o tronco. Esses traços podem ser retirados. Não se esqueçam que é apenas uma maneira imaginária de você dividir o meio do papel. E a vara de pescar, vamos voltar aqui o fio apenas para que você veja, vai ocupar o quadro de onde está o pescador até o quadro direito superior do nosso ponto de vista. A margem do rio, logo à frente do pescador. Lá então teremos a linha e a pedra, que aqui em nosso desenho serve de esconderijo ao peixe. Aqui então desenhamos o peixe, aliás, fazemos o bloco do peixe escondido atrás da pedra, enquanto que aqui também em primeiro plano temos a lata com as minhocas. Apenas simbolizamos aqui as minhocas e desenhamos aqui o peixe com a linha e o anzol pronto para roubar as minhocas, correto? Apenas
uma sugestão para fazermos a ilustração de um ângulo diferente. Porém, devemos observar que deste ângulo, para mostrarmos o peixe, o que os peixes estão fazendo, é necessário a gente deixar a ilustração de uma forma que o pescador também o veria, porque nós estamos quase que no mesmo ponto de vista do pescador. A solução para isso seria a gente, no bloco do pescador, sugerir diretamente aqui que o pescador está distraído, olhando para cima ou para o outro lado do rio. A gente teria também a visão da outra margem do rio, onde poderíamos enriquecer a nossa ilustração, por exemplo, com a adição de árvores. Esta seria uma outra sugestão de cena. Na próxima aula, iremos escolher entre os 4 estudos que fizemos até agora, para depois partirmos para o esboço, onde finalmente começaremos a construir nosso desenho. Até lá!